Primeiramente, boa noite. Eu acho que o time fez um primeiro tempo, principalmente acho que até uns 30, 35 minutos excelentes. Depois a gente cedeu alguns espaços para o Madureira que não deve ceder e eles tiveram mais chances que deveriam no primeiro e no segundo tempo. Esse é o ponto negativo do jogo. A produção ofensiva foi muito boa, mas a gente cedeu alguns espaços que a gente não pode ceder. Gabriel Amaral, a gente tricolor. Sobre isso que você falou da questão da defesa, eu até cheguei a falar no final do jogo que o Fluminense foi muito superior, mas não foi dominante porque o Madureira teve as chances. Eu percebi a zaga do Fluminense um pouco à frente no primeiro tempo, tomando alguns passos de profundidade nas costas, e no segundo tempo recuou um pouco, deixando algum espaço. Não sei se essa foi a sua visão. Mas isso te incomodou um pouco no primeiro tempo, essa defesa um pouco à frente? Porque a produção ofensiva foi, sem dúvida, a melhor até agora do ano. Mas você, pela primeira resposta, te incomodou um pouco a defesa. Você acha que algum outro fator? Não é a defesa, é o sistema defensivo, né? Quase sempre, quando acontecem essas coisas lá atrás, que a gente chama de defesa, é a linha de 4, geralmente o volante e o goleiro, nosso time, quase nunca o problema está ali. O problema principal do primeiro tempo não foi a defesa estar mais adiantada, foi a gente não conseguir na frente, em determinados momentos, pressionar a bola, ou a gente tomava drible que não era para tomar, ou a gente deixava os zagueiros, a gente com a defesa mais alta, ficar à vontade, achando que os caras não iam acertar os lançamentos, e a gente com a defesa mais alta. No segundo tempo, que eu achei já que o time já ficou um pouco mais distante, então a defesa às vezes tinha que ter subido mais, a defesa andar para frente não é problema, o problema é a gente, na frente, a gente não conseguir ajudar que a defesa possa ficar mais confortável naquela situação de linha mais alta. Se a gente não se dedicar, como a gente tem que se dedicar para pressionar a bola, para não tomar drible lá na frente, aí a defesa tem que voltar mais. Se a defesa volta mais, aí o time tem que voltar. Então no segundo tempo acho que aconteceu com uma certa distância entre os setores da frente, do meio e de trás. Então coisas para corrigir. Uma certa normalidade, por ser assim início de temporada, mas o que eu acredito, atribuo um pouco a produção ofensiva. Isso é uma coisa que todo time que tem posse e cria muito tem que tomar cuidado sempre, porque você vai criando, não vai fazendo e começa a ter um certo relaxamento que não pode ter. E não é um relaxamento da defesa, é um relaxamento do time. O time acha que de repente não vai fazer o gol no momento que quer e não é assim. A gente ganhou de 1-0, só que foi o jogo que a gente cedeu mais chance ao adversário. E foi também o jogo que a gente produziu o triplo do que produziu nos outros jogos. Mas esse equilíbrio a gente tem que não ficar só preso no resultado do jogo. Acho que a gente tem que corrigir essa questão de ceder chances, porque ceder chances tem duas maneiras. Ou você cede a chance porque você comete algumas falhas, ou às vezes as chances acontecem porque o adversário conseguiu elaborar bem o jogo e tem qualidade, que todos os adversários têm, o Madureira também tem. Mas a maioria das chances hoje do Madureira foi por algum descuido nosso. Diniz, boa noite. A Libertadores ela só começa em abril. Nesse meio tempo você vai ter o Campeonato Carioca aí para colocar o time em campo, para rodar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do rodízio. Esse rodízio que você está colocando é mais agora por início de temporada ou você vai colocando esse rodízio também até achar uns 11 ali que você acredita que sejam os titulares até para o início de Libertadores? A ideia no início da temporada é colocar todo mundo para jogar, para todo mundo ganhar ritmo, ganhar um pouco mais de entrosamento. Foi uma pergunta do Gabriel na coletiva passada. Para ganhar ritmo, ganhar um entrosamento daquilo que eles têm que fazer no novo sistema. Tem muita gente nova que chegou e isso não é novidade para ninguém. Eu gosto de repetir time. Em determinado momento a gente vai começar a repetir a equipe. Eu não sei te precisar quando, mas a estratégia desse momento, assim, a gente está num período ainda para mim, ainda de pré-temporada. A pré-temporada do Fluminense ainda não terminou. A gente não está usando os jogos especificamente para fazer a pré-temporada. Eu estou botando os melhores times para poder ganhar as partidas. Nesse momento aqui, para a gente botar o mesmo time para jogar no meio da semana, você não ia poder treinar. Você tinha que descansar, terminar de descansar na terça e na quarta dar só um pouquinho para jogar. Então a gente consegue descansar um pouco e começar a treinar, dar mais conteúdo, tanto para os jogadores que jogaram hoje, como aqueles que devem jogar na quinta.
esporte local. Diniz, mesmo com muita chuva, o estádio foi aprovado, o gramado, enfim, a estrutura foi aprovada? Não, totalmente. Eu acho assim, a principal coisa aqui é o comparecimento da torcida. É uma torcida que ela se torna diferente por conta que o time fazia 6 anos que não vinha aqui. Então foi muito carinhosa, um calor humano muito grande. E na questão do campo, o campo tem perfeitas condições para jogar. O estádio também ofereceu as condições que a gente precisava. A gente não tem nada para se queixar, muito pelo contrário, agradecer tanto a estrutura física como principalmente o acolhimento da torcida do Fluminense conosco aqui. Diniz, boa noite. Pedro Simões, foi Vitória. Eu queria saber, além de também ser o Fluminense está com 100% de aproveitamento nesse campeonato, já vem uma sequência boa de 10 vitórias somando os resultados da última temporada. Eu queria saber se, na sua opinião, é o melhor momento seu dirigindo o Fluminense, não só na questão de resultados, mas também na questão do trabalho e também da continuidade, né? Já há um bom tempo você à frente da equipe. Essa pergunta é muito difícil de responder, não sei se é o melhor momento. Acho que para mim o melhor momento é todo dia, a gente conseguir fazer e melhorando o time. Eu acho que os jogadores eles têm se empenhado muito, todos eles. Tem alguns erros que a gente comete nas partidas passadas, foi mais uma questão de ordem tática e física. Hoje acho que foi um erro mais de comportamento da equipe, mas a gente vai ajustando. Eu acho que a gente tem que ter na cabeça que a gente tem que sempre melhorar, independente do resultado. O Fluminense tem muita margem para melhorar. Diniz, chega aqui mais perto da gravadora. Um começo de temporada que você imaginava e 100% aí, de alguma forma, te deixa de que maneira nesse início de trabalho de 2023? Nesse momento assim, não estou me apegando muito ao resultado, que é extremamente importante, é aquilo que é determinante no futebol, mas eu acho que para o início de temporada a equipe tem produzido bem. Sempre construir é mais difícil do que você destruir. Eu acho que a equipe hoje está de parabéns por aquilo que construiu. A minha queixa hoje, como falei nas perguntas iniciais, é que essa coisa do comportamento é uma coisa que a gente sabe que a gente não pode vacilar. A gente está treinando para poder o Fluminense ser competitivo em todos os campeonatos que disputar durante o ano todo. Então, eu acho que a gente tem que ir corrigindo sempre, o quanto antes, as falhas que acontecem nos jogos. A última aqui, ó, Thiago. Se você me permite mais uma, desculpa. Eu queria que você falasse sobre o Giovani, porque ele recebeu a primeira oportunidade no time titular e o Giovani já tinha entrado bem no meio da semana. E é um jogador que a gente conhece pouco no futebol brasileiro, pelo pouco tempo por aqui. Pouco tempo no Santos, depois o Ajax, etc. Ele está voltando. Ele te agradou hoje dentro de campo, correspondeu à sua expectativa? Não correspondeu, é um jovem. A vinda do Giovani lembra um pouco o que aconteceu em 2019, com o Caio Henrique, que pouquíssima gente conhecia, com o Alan, que pouquíssima gente conhecia. E um jogador que saiu muito precocemente do Brasil para o Ajax e não conseguiu, nesse primeiro momento, se firmar na equipe principal lá. E retornou muito bem indicado, a gente acabou assistindo os jogos dele lá no Ajax que ele fez, principalmente na equipe B. E a perspectiva que tinha dele aqui no Brasil, quando ele jogava no Santos, a gente resolveu trazer e acho que foi se mostrado um grande acerto. Acho que a tendência dele é de evolução. É um menino que também tem as características assim que se assemelham àquilo que produz em Xerém, jogador técnico, jogador versátil. Então a gente espera, a perspectiva para ele é de ter um futuro bastante positivo aqui.